Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre conceitos básicos de trigonometria. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Então hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos da trigonometria. Para começar, dá uma olhada na palavra trigonometria. Tri significa três, gono significa ângulo e metria é medida. Então, é basicamente o estudo das medidas dos triângulos, ok? Então, aqui nessa parte inicial, a gente vai falar de triângulos e especificamente de triângulos retângulos. Lembra que o triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Reto, ângulo reto, por isso retângulo, tá? Lembra lá do Teorema de Pitágoras? Quando a gente trabalhava com o Teorema de Pitágoras, quando a gente trabalha com o Teorema de Pitágoras, os lados do triângulo retângulo recebem nomes específicos e esses nomes a gente utiliza aqui também na trigonometria. Lembra que o maior lado, que é o que fica oposto ao ângulo de 90 graus, na frente do ângulo de 90 graus, é o que a gente chama de hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Então, aqui a gente tem um cateto e outro cateto. Bom, beleza. No Teorema de Pitágoras não importa, né, qual cateto é qual, é cateto e cateto. Mas aqui na trigonometria, esses catetos vão receber nomes específicos. Isso vai depender do ângulo para o qual eu vou estar olhando. Então, agora a gente não vai olhar somente para os lados do triângulo retângulo, a gente vai olhar para os ângulos também, tá? Ou esse ângulo aqui, que eu representei por alfa, ou esse outro ângulo agudo aqui de cima, ok? A gente sempre vai precisar estar olhando para um desses dois. Bom, como eu coloquei aqui o alfa, é para ele que a gente vai olhar. O cateto que fica oposto ao alfa, na frente do alfa, é o que a gente chama de cateto oposto. E o outro cateto, que é o que forma o ângulo alfa junto com a hipotenusa, a gente chama de cateto adjacente, tá? Então, a gente tem aqui a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. E aí, o que acontece? Independente do tamanho desse triângulo, se eu tiver, por exemplo, dois triângulos de tamanhos diferentes e eles tiverem o mesmo ângulo alfa, a razão entre os lados destes triângulos será a mesma. Então, se eu fizer o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou o cateto oposto dividido pela hipotenusa, a razão vai ser a mesma nos dois triângulos se eles tiverem os mesmos ângulos. Então, levando isso em consideração, eu não vou entrar agora em demonstração disso, tá? Mas levando isso em consideração, essas razões entre os lados desse triângulo passam a ser muito importantes, porque a gente pode utilizar essas razões para resolver os exercícios. E essas razões são o que a gente chama de razões trigonométricas. Então, a gente tem três razões trigonométricas importantes aqui, tá? Que é o que a gente chama de seno, cosseno e tangente. Então, seno, cosseno e tangente nada mais são do que razões entre os lados do triângulo retângulo. O que é uma razão? É quando a gente coloca um número sobre outro. Tipo aqui, ó, razão de A para B. Isso aqui é uma razão, tá? Quando a gente escreve na forma de fração. Então, vamos lá. Primeira razão trigonométrica importante é o seno. O seno, a gente abrevia assim, olha, sen. E lembra que aqui na trigonometria, a gente sempre vai precisar olhar para algum ângulo. Então, eu preciso colocar aqui seno de quem que eu tô falando, tá? Vou colocar seno de alfa, beleza? Então, é sempre seno de algum ângulo. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Sempre, galera, sempre.
Você vai ter lá o seu exercício com um triângulo retângulo. Se ele pedir, determine o seno do ângulo alfa, você vai identificar quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa e vai fazer a razão de um sobre o outro, tá? Então, seno, cateto oposto pela hipotenusa. A outra razão trigonométrica é o cosseno. O cosseno a gente abrevia como cos. Cosseno de alfa também tem que ser cosseno de algum ângulo, tá? O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a terceira razão trigonométrica é a tangente. Tangente, vocês vão ver em alguns lugares abreviada como tan, e em outros lugares vocês vão ver TG, tá? Os dois são utilizados, eu vou utilizar o TG aqui. Tangente de alfa. A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ok? Precisa ser necessariamente nessa ordem, tá? Se eu inverter aqui, vai ser uma outra razão trigonométrica, tá? Que eu não vou falar agora. Então, a gente não pode inverter, tá bom? É sempre nessa ordem aqui, desse jeitinho, tá? Tem uma maneira aqui de decorar, que é assim, ó. Vou dar uma abreviada aqui. Seno de alfa, CO sobre H, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno de alfa, CA sobre H, cateto adjacente pela hipotenusa, e tangente de alfa, CO sobre CA, cateto oposto pelo cateto adjacente. A gente costuma falar assim, ó. Corri, tá? A gente pode até pôr aqui um hip de hipotenusa. Corri. Aqui seria caí, e bebi coca. Eu sei que não faz nenhum sentido, mas é isso, tá? Corri, caí e tomei coca, tá bom? É uma maneira de decorar aí as três razões trigonométricas. Muito bem. Então, dá uma olhada nesse triângulo aqui que eu desenhei. Ele tem um ângulo reto, tem dois ângulos agudos que eu chamei de alfa e beta, e os lados aqui desse triângulo medem A, B e C, tá bom? Coloquei aqui de uma forma genérica. A hipotenusa é o A, os catetos são o B e o C. Eu quero determinar aqui qual é o seno, cosseno e a tangente do alfa e do beta, tá? Então, vamos lá. Vejam que aqui a gente não vai chegar em valor nenhum, tá bom? A gente só vai escrever isso de forma genérica. Então, primeiro, vou olhar para o alfa, tá? Esquece o beta por enquanto. Esquece. O A é a hipotenusa, certo? Porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90. O B, tá vendo que ele está oposto ao alfa, que é o ângulo para o qual eu estou olhando? Então, o B vai ser o meu cateto oposto. E o C é o cateto adjacente. Então, beleza. Vamos completar aqui. Seno de alfa. Lembra agora quais são as razões trigonométricas. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O meu cateto oposto é o B e a minha hipotenusa é o A. Então, vai ficar B sobre A. Ok? O cosseno de alfa. Lembra que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O meu cateto adjacente aqui é o C e a hipotenusa é o A. Então, o cosseno de alfa vai ser C sobre A. E a tangente? Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O meu cateto oposto é o B e o meu cateto adjacente é o C. Então, vai ficar B sobre C. Tudo bem? Tranquilo, né? Muito bem. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que pro beta. Então, eu vou apagar aqui. E agora, a gente vai olhar com relação ao beta, tá?
A hipotenusa, a gente não muda, a hipotenusa vai ser sempre o A aqui. Aí, com relação ao beta, qual é o cateto que está na frente dele, oposto a ele? É o C. Então, o cateto oposto do beta é o C. E o B vai ser o cateto adjacente. Tá vendo que trocou aqui? Então, por isso que eu digo que é muito importante a gente saber para qual ângulo a gente precisa olhar. Bom, beleza. Seno de beta. Seno de beta é cateto oposto. O seno, né? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto agora é o C e a hipotenusa é o A. Então, aqui vai ficar C sobre A. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, vai ser B sobre A. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, vai ser C sobre B. C sobre B. Ok. Muito bem. É isso, tá? Algumas observações importantes aqui. Toda vez que a gente tiver dois ângulos agudos em um mesmo triângulo retângulo, percebam que esses ângulos vão ser complementares. O que são ângulos complementares? É quando a soma deles é igual a 90 graus. E percebam que se os dois estiverem no mesmo triângulo retângulo, a soma deles necessariamente vai ser 90 graus. Porque lembra que a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. 180 menos o 90, 90, tá? Então, alfa mais beta tem que ser 90. Isso significa que eles são ângulos complementares. Toda vez que a gente tem ângulos complementares, olha o que acontece. Dá uma olhada no seno de alfa. Não é igual ao cosseno de beta? Dá uma olhada no cosseno de alfa. É igual ao seno de beta. Tá vendo? Isso sempre vai acontecer quando a gente tiver ângulos complementares. E, olha a tangente. Uma é o inverso da outra, B sobre C e C sobre B, ok? Então, são coisas assim para vocês já irem colocando na cabeça de vocês, tá? Muito bem. Vamos fazer esse exemplo aqui. Tenho esse triângulo e ele quer que eu determine o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. A hipotenusa vai ser o 5, tá? Posso pôr só o H, o IP, porque é o que tá oposto ao ângulo de 90 graus. O cateto oposto vai ser o 3, porque é o que está oposto ao alfa. Então, o 3 é o cateto oposto e o 4 vai ser o cateto adjacente, tá? Então, beleza. Seno de alfa, lembra que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, vai ser 3 sobre 5, 3/5. O cosseno de alfa, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, vai ser 4 sobre 5, 4/5. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ser 3 sobre 4, 3/4. Beleza? Tranquilo, né? Só isso. Muito bem, só isso por enquanto, né? Até agora, vocês viram que eu só usei o ângulo de uma forma genérica. Então, alfa, beta, mas no exercício pode ser que você tenha realmente um ângulo específico aqui, tá? E aí, galera, é o seguinte, a gente entra aqui nos ângulos notáveis. Existem 3 ângulos, o 30, o 45 e o 60, que são o que a gente chama de ângulos notáveis, que são os mais importantes, que são os notáveis, né? Os que mais aparecem nos exercícios, enfim. E a gente precisa saber de cor quanto vale o seno, o cosseno e a tangente de cada um desses ângulos, tá? Então, se eu pegar lá um triângulo que tem um ângulo de 30 graus, um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus. Se eu fizer o seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, isso vai dar um número.
E aí, lembra do que eu disse da semelhança de triângulos. Independente do tamanho deste triângulo, se ele for um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus, essa razão do cateto oposto pela hipotenusa, por exemplo, vai ser sempre a mesma. Então, esse seno vai ser sempre o mesmo, tá? E vocês precisam saber quanto vale o seno, cosseno e a tangente desses três ângulos. Para isso, existe essa tabela que a gente vai completar agora, tá? E tem, inclusive, uma musiquinha para ajudar vocês a decorarem, porque, de fato, vocês precisam saber os valores dessa tabela. Quando vocês chegarem, por exemplo, no vestibular, no Enem, o exercício não vai fornecer para vocês esses dados, tá? Vocês realmente precisam saber. Então, é assim, ó. Vou completar e depois eu mostro a musiquinha. Seno de 30 graus é 1/2, 1/2. Seno de 45 graus é raiz de 2/2. Seno de 60 graus é raiz de 3/2. O cosseno é só a gente inverter a ordem. Então, aqui vai ser raiz de 3/2, raiz de 2/2, 1/2, ok? A tangente é raiz de 3/3, 1 e raiz de 3, tá? Então, esses valores são os que vocês precisam saber. E aí, para ajudá-los, tem a tal musiquinha, tá? Eu vou cantar aqui para vocês, me perdoem, porque, né, não é o meu dom, mas só para vocês verem como é que funciona, tá? Então, eu vou cantar a musiquinha mostrando aqui como que a gente tem que completar e depois eu vou apagar e completar conforme a gente for cantando aqui. Então, é assim, ó. Existem várias versões dessa música, tá? Existe no ritmo de Jingle Bell, de Hilaria da Xuxa, de funk, tá? O mais conhecido, o mais clássico é no Hilarie. E no Hilarie não, desculpa, é no Jingle Bell, tá? Que é o que eu prefiro e é o que geralmente a galera acha mais fácil pra decorar. Então, vamos no Jingle Bell aqui. Então, é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Entenderam? Desculpa, gente, eu sou péssima pra cantar. Mas é isso, é nóis. O importante é decorar, tá bom? Eu vou apagar agora e a gente vai completando conforme a música. Muito bem. Então, é assim, ó, que a gente vai completando. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok, entenderam, gente? Canta aí, não me deixa apagar o mico sozinha, tá bom? É isso. Ok, como que a gente vai utilizar isso num exercício? Vamos fazer esse exemplo aqui. Então, eu tenho um triângulo retângulo, tá vendo que eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, e eu quero o valor de x. Então, agora, eu não quero simplesmente determinar seno, cosseno e tangente. Agora, eu quero usar isso para realmente descobrir o valor de um dos lados desse triângulo, para descobrir esse x, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente precisa identificar o que a gente tem. Ó, a gente tem esse 10 aqui, que é quem? Que é a hipotenusa, tá? Oposto ao ângulo de 90. E a gente tem o cateto oposto aos 60 graus. Estão vendo que o x é o cateto oposto do 60? Então, a gente tem cateto oposto e hipotenusa. A gente não tem o cateto adjacente, então ele não interessa pra gente agora, tá? E aí, vocês vão pensar assim, qual razão trigonométrica
que eu vou utilizar aqui? Qual razão trigonométrica que é mais conveniente para mim nesse exercício? O seno, o cosseno ou a tangente? Horas, se eu tenho só cateto oposto e hipotenusa, só pode ser o seno, porque lembra que o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é justamente o que a gente tem envolvido aqui nesse exercício, tá? Então, é o seno que a gente vai utilizar. Só que como agora a gente tem o ângulo aqui de 60 graus, eu não vou colocar seno de alfa, eu vou colocar seno de 60 graus. O seno de 60 graus vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E aí a gente substitui pelos valores. Seno de 60 graus, tá aqui na tabela o valor dele, olha. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai substituir aqui o seno de 60 graus por raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto é o x, a hipotenusa é o 10. Então, eu substituo tudo aqui, tá vendo? E aí, o que a gente faz? Multiplica em cruz. Vai ficar 2 vezes x, 2x, igual a 10 vezes raiz de 3. Passo o 2 dividindo, 10 raiz de 3 sobre 2. Dá pra gente simplificar aqui o 10 com o 2, vai ficar 5. Então, o x vale 5 raiz de 3. Pronto. Ok. Então, é identificar o que a gente tem. Depois, identificar qual razão trigonométrica que vai ser conveniente nesse caso. E aí, substituir pelos valores, tá bom? Vamos fazer mais 2 exercícios aqui, tá? Envolvendo essa questão aí do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos. Primeiro exercício. Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Então, é justamente o desenho que eu tenho aqui, tá? Dá uma pausinha aí no vídeo e tentem resolver sozinhos antes de mim, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem é quem aqui. O H é um cateto e é o cateto que está oposto ao ângulo que a gente tem, ao ângulo de 45 graus. Então, o H é o meu cateto oposto. O 15 é o meu cateto adjacente, certo? Tá vendo que a hipotenusa, ó, a gente não tem nada sobre ela, então ela não vai importar nesse caso. Agora a gente vai pensar, qual razão trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Pensa aí. Tangente, né? Lembra que a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Então, a razão trigonométrica que a gente vai utilizar nesse exercício é a tangente. Só a tangente, tá? Tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora, a gente substitui aqui as informações. Volta lá na tabelinha dos ângulos notáveis. A tangente de 45 graus é 1. Estão vendo? Então, eu vou trocar por 1. O cateto oposto é o H. O cateto adjacente é o 15. Então, é isso aqui que a gente tem. Posso passar o 15 para a esquerda multiplicando 1. Vai ficar 15 vezes 1, que é 15. Então, pronto, ó. H é igual a 15 metros. Tá bom? Beleza. Essa é a altura da árvore, 15 metros. Muito bem. Dá uma pausinha aí de novo e tentem fazer o 2 sozinhos. Então, vamos lá. Um menino avista o ponto mais alto de um morro conforme a figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura H deste ponto. E aí, veja que nesse exercício tem um ângulo de 20 graus. E o ângulo de 20 graus não é um ângulo notável, ele não está na nossa tabela. Se
o ângulo que o exercício deu não for um dos ângulos notáveis, olha o que vai acontecer. O exercício vai fornecer pra gente o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo como dado, tá? Então, vocês não precisam saber o seno de 20, o cosseno de 20 e a tangente de 20 graus. O exercício vai fornecer isso pra vocês, tá? Muito bem. Aqui nesse exercício, veja que o H, ele não é só... A gente tem um triângulo retângulo aqui, né? Estão vendo? Ele não é só o cateto desse triângulo, tem a altura do menininho também envolvida aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Primeiro, eu vou desenhar esse triângulo retângulo separado, tá? Então, olha só para aquele triângulo retângulo ali da figura, esse aqui, ó. Beleza? Aqui é 90 graus, aqui é 20, aqui eu sei que é 500 metros, e aqui toma um cuidado, aqui não é o H, tá? O H ainda tem a altura do menino envolvida, então vou chamar de X. O que eu vou fazer? Vou descobrir a medida desse X e depois a gente soma a alturinha do menino. Daí a gente vai ter o H, estão vendo? Muito bem, então olha para o triângulo retângulo para a gente descobrir o valor do X. Bom, primeira coisa, identificar o que a gente tem. O X é o cateto oposto ao ângulo de 20 graus. E o 500 é o cateto adjacente. Então, de novo, a gente tem cateto oposto e cateto adjacente. A gente não tem a hipotenusa. Cateto oposto e cateto adjacente, a gente acabou de ver que é tangente. Então, a gente vai fazer a tangente de 20 graus. Tangente de 20 graus, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 20 graus tá aqui, ó, 0,36. Então, troca aqui por 0,36. O cateto oposto é o X e o cateto adjacente é o 500, certo? Passa o 500 aqui multiplicando o 0,36 para a gente ter o valor de X, tá? Faz 36 vezes 5. Vou fazer aqui no cantinho. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Então, é 180, tá? 180 metros. Esse é o X. Só que lembra que eu não quero o X, eu quero o H. O H vai ser X mais a altura do menino. Então, o H vai ser 180 mais 1,30. H é 181,30 metros. Essa é a resposta. Ok. Galera, espero que tenha dado para entender, tá? Foi uma passada básica aqui nesses conceitos mais iniciais da trigonometria. Se ficou alguma dúvida, me perguntem, tá? Eu posso depois gravar outros vídeos explicando algumas coisas mais específicas. Mas é um básico aqui do que vocês precisam saber, tá? Dessa parte inicial. Então, é isso. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos. E até o próximo vídeo, galera!